Fala, investidores, sejam bem-vindos. Vamos lá, videozão de fechamento de mercado. Hoje é sabadão e só por ser sabadão já mereço aí um dedo no like. Vamos lá, pessoal, sem muitas delongas e enrolação. Vamos lá, vou começar olhando os índices mundiais aí no fechamento semanal e diário. Vamos lá, Bitcoin, né? Bitcoin o semanal ainda não fechou, né? Fecha só amanhã à noite, mas Bitcoin aí trabalhando dentro de uma lateralidade, né? Não tem muita análise nesse cenário, né? É o que eu costumo comentar. Ou rompe lá em cima, ou rompe aqui embaixo, ou rompe aqui embaixo e perde, né, até esse canal de alta que ele vem trabalhando aí bem bonito. Solana e Ethereum também, né? Mais ou menos o mesmo viés, papéis aí bem travados essa semana. Ouro começou aí seu movimento de correção, né? Tá vendo? Então deixei traçado uma Fibonacci desse movimento aqui de expansão. Ele chegou a fazer essa correção até o primeiro ponto aqui de Fibo, tá vendo? Até o primeiro ponto de Fibo. Só que se a gente tirar o zoom desse gráfico e olhar, tá, numa janela um pouco mais longa, a gente pode traçar essa Fibo até em pontos diferentes e com certeza tem muito espaço para corrigir, tá? Se a gente trazer essa Fibo, né, de um movimento ali do rompimento, ó, se a gente pegar esse rompimento aqui, que aí dá esse movimento para cima, a gente teria, ó, até 3.600, por exemplo, para fazer uma correção aí, e não seria uma correção absurda. Então, tomem cuidado quando vocês começarem a ouvir as coisas na TV, no rádio e tal, e for lá comprar, porque normalmente quando a notícia está em todo lugar é porque já foi, tá? Minério de ferro, na semana, basicamente nada, né? Uma semana aí com minério de ferro andando num movimento lateral, né? Ó. Até tinha imaginado que o minério de ferro pudesse fazer, né, ó, movimento de expansão, correção, mais uma expansão, correção para média e aqui sim entrar, né, o teste nessa resistência ou até o rompimento, mas não veio, tá, pessoal? Bem fraco o minério de ferro. E o petróleo, apesar da alta na semana, né, petróleo subiu bem, subiu quase 7%, 6% e 40%, né? Esse contrato que eu acompanho aqui do Brent é praticamente um pullback, tá vendo? Em região de resistência, tá vendo? Aqui é uma região de resistência, né? Foi um suporte perdido, tá vendo? Faz um rompimento do suporte e volta para testar como resistência nesse momento. Aí aqui entra o ponto de interrogação. Se realmente a tendência de baixa tá forte, ele vai fazer esse movimento, ele vai corrigir para a média e ele vai voltar a cair, tá? Teoricamente, essa seria a tendência primária aí do petróleo. Título de 10, 20 e 30 anos, eu achei que fosse cair um pouco mais depois do CPI nos Estados Unidos, precificando o corte de juros, mas não ficou para baixo dos 4, tá? Esse é um ponto que me chamou a atenção. Aí tem, vamos lá, DXY, que é a sexta do dólar, né, contra as principais moedas. Se a gente olhar o gráfico diário do DXY, a gente vê que o dólar está ganhando força, né, ó, trabalha já num canal de alta, né, ó, topos e fundos ascendentes nesse gráfico mais curto, e eu ainda acho que isso aqui é um fundo duplo, tá vendo? Um fundo duplo. Então, se o Trump aí fizer uma amizade com a China de novo, dar uma aliviada aí nas tarifas, né, mostrar aí um senso aí de negociador, pode ser que a gente veja o dólar ganhando força, tá? O fundo duplo, na teoria, é no topo anterior. Então, o topo anterior tá lá em cima. Só que é um papel mais travado, né? Isso aqui é a cesta de moeda, né, pessoal? Não dá para exigir uma coisa muito rápida. Então, já deu uma boa revertida e dá um bom repique. Eu acho que tem condições de testar o 100 aqui, né, que é uma barreira bem psicológica, e aí sim abriria, né, o fundo duplo, porque o fundo duplo seria esse movimento aqui, quer dizer, na minha opinião, tá? Esse movimento aqui. Aí para ativar o fundo duplo tem que romper topo anterior lá. O VIX deu uma subidinha e devolveu, tranquilo. Nosso EWZ, gráfico semanal, para quem assistiu aí o vídeo de fechamento da semana passada, deve ter visto eu comentando que deixou aqui um PC de compra, tá vendo? Ó, rompimento da máxima aqui da semana anterior e foi testar novamente os 31 lá em cima, que é ponto de resistência. Segue, tá? Tendência de alta tranquila, mercado trabalhando aí dentro desse canal de alta. Importante romper aqui para cima, tá? Esse aqui seria um rompimento bem interessante aí do EWZ, que seria a nossa máxima lá, né? A nossa máxima histórica, pra você ver, né? O Ibovespa em real na máxima histórica. Agora o EWZ tá longe, hein? Meu Deus, Ave Maria, bem longe. Tá tentando, na realidade, o EWZ tá tentando se livrar de umas mínimas aí, né? Ó. Tá tentando se livrar de umas mínimas. E WM, olhar o S&P, tá? Fechamento semanal do S&P, que fechou aí.
renovando recordes, né? Ó, pivô de alta, né? Mais um movimento aí de impulsão, sem muita análise, né? Do mercado americano. Ó, Nasdaq também, DAX alemão ainda trabalhando dentro do range, e IBEX 35 foi embora, ó. A entradinha aqui, né? Ó, tá indo buscar o alvo aqui, tá? Ó, a entrada foi nesse rompimento, o alvo tá aqui nos 16.170. E o Reino Unido foi embora também, hein? Alvo do Reino Unido tá lá no 9 e quase 9.800, 9.759. Aí vamos lá para nossa bolsa. Quem tiver nos trades do SGR, já vou repassá-los aqui. CSED, então Cruzeiro do Sul, que é Cruzeiro Educacional, né? Não é Cruzeiro do Sul, Cruzeiro Educacional. Deu alvo parcial, fiz um ajuste de stop ali para o preço, então se estopar, a gente fica no ganho, reforçando que esse gráfico mensal da CSUD aqui, CSED, tá muito bonito, tá? Ele tá muito bonito. Esse pivô de alta tem alvo aqui, ó, 7,12, depois nos 8,90. É que eu já tinha colocado o alvo aqui nessa região quando eu montei o trade, que eu estava olhando o gráfico semanal só, depois que eu me liguei desse gráfico mensal, tá? Esse papel tá muito bonito aí na movimentação de alta dele, vamos acompanhando. A Auri também deu a parcial, né? Parcialzinha feita, tradezaço, né? Esse da Auri. Gosto muito desse estilo de trade, né? Ó, vai lá, testa nível de resistência, faz o pullback para as médias, aciona a compra, tá vendo? Aciona a compra, o stop original. Ele estava aqui embaixo, ó, o stop original desse trade. Aí, ponto de resistência, né? Se a gente olhar para trás aqui, a gente vai ver que é um ponto de resistência. E aí vem 2 semaninhas e o papel anda e vai testar a média de 200. Agora precisa romper a 200, né? Agora a briga é para romper a 200. Aí deixa o stop no preço, quietinho por enquanto, e vamos acompanhar se ele tem força para fazer esse rompimento da 200. O OBV desse papel tá bonito, tá vendo? Ó, o OBV acompanhando a movimentação de preço do gráfico, né? Então, esse é um indicador bom também. E o BMG, que nem andou e nem desandou, né? Entrada acionada ali, ó, correção para média de 9, entrada acionada, stop tá lá quietinho. Esse aqui, se ameaçar perder, né? Se ele dá uma pipocada aí nesse trade, a gente dá uma enforcada nesse stop aqui e reduz esse stop que é inicialmente aí de 5,30% no para esse trade, tá, pessoal? Aí vamos lá, papéis que eu estava de olho na semana que eu alertei vocês aí. Vamos dar uma revisada. VEG, ó lá, VEG eu falei, ó, de olho na VEG. Comentei a VEG aqui, ó. Falei, ó, VEG tá querendo romper um canal de baixa, papel pode andar. Já deu uma andada boa, né? Era bom que esse papel desse uma corrigida e pra a gente tentar pegar, tá? Tá bem bonito esse papel aí, não tá feio não. Ainda precisa melhorar bastante a parte de resultado, né? Porque o que levou essa impulsão de preço aí do papel foi o resultado. Precisa dar uma melhorada ainda, mas, né, a VEG é a VEG, né? Por mais que a tarifa aí tenha atrapalhado os negócios da VEG, né? VEG segue bem resiliente. Ser educacional, gráfico semanal, não andou, tá vendo? Ó, ativou a entrada e não andou. Então vou deixar aí. Motiva, ó, ativou a entrada, tá vendo? Entrada linda, 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 rompeu máxima lá, ó. Quem tiver pego aí, só tocar esse trade. Esse aqui eu vou tirar daqui. Sanepar, né? Tem aquele cup, a possibilidade do cup and handle aqui, ó, cup and handle. Só que não veio, né, ainda, né? E deu uma azedada ainda por questões lá do dividendo. Então deixa aí que eu vou acompanhar. Prio, deixa aí, vamos acompanhar a Prio. Prio tá ameaçando se afastar aí um pouco dessa região de média de 200, né? Vamos ver se o papel rompe esse canal de baixa aqui. Se ele romper esse canal de baixa aqui, a gente pensa em alguma coisa com Prio. Ó, PCT também, ó, deu entrada e andou um pouquinho. Aí no diário deu uma ramelada. Vou tirar daqui também que esse já foi. Eneva, tá aqui, ó, entradinha alertada aqui, ó. Papel já tá andando aí quantos por cento? Lá, 3,5, né? Já daria para pensar em fazer uma parcial aí da Eneva. Vou tirar daqui também. HBOR, essa entrada foi aqui, ó. Tá vendo? Essa não desenvolveu ainda. Não é das minhas favoritas, mas não está feia, tá? HBOR. Vou deixar aí para monitorar também. Alupar, entrada ativada aqui também e não andou, tá? Esse gráfico do Alupar também é outro gráfico bem interessante, tá? Ó, contexto de alta bem forte, tá? Esse pivô de alta aí tem alvo 35 e 39, tá? Se confirmar realmente esse gráfico da Alupar. Alpagartas, né? Esse eu já estava monitorando faz tempo, ó. Esse se romper esse ponto aqui, ó, é chão, hein? Para ficar esperto. E fique 3 também, ó. Alertado aqui, ó. Papel deu uma andadinha muito boa aqui também, ó. Alerta foi aqui, ó, tá vendo? Aí tá na ponto de resistência. Quem pegou, acho que vale a pena bater a parcial aí, tá? Aí daqui para cima, ó, a gente já consegue traçar
Um outro range, tá? Ó, próximo ponto de resistência forte é lá, tá? Ó, lá nos 5,80. Tem espaço para esse papel andar, tá? E é aquele formato, né? O mercado cai, faz uma barriga, todo mundo esquece do papel. Se o volume começar a melhorar e o papel voltar a andar, pode ser aqueles casos do espelhão no meio aqui, né? Desce de um lado e volta do outro aqui, né? Que não é só o contrário que fica aí. Aí vamos lá, papéis que eu estava no radar aí, que a gente vai monitorar durante a semana. Qualicorp, ó, Qualicorp querendo fazer o rompimento de uma consolidação muito antiga. Camil, gráfico diário da Camil, correção para média de 9. Dá uma olhada nessa correçãozinha para média de 9 aqui, ó. Correção bem bonitinha, tá? Vamos deixar ela aqui nos favoritos para a semana, ó. Dá para pegar ela na semana que vem. Bahia, deixei Bahia aqui só para monitorar essa vol aí que entrou por conta da parceria com o Mercado Livre. Vamos ver até onde vai esse papel. Home 3, pessoal. De olho em Home 3. Vamos ver se tem um Joey de Nápoles. Ó, Joey de Nápoles, lindo, 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 armado na Home 3. Joey de Nápoles, lindo, 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 ó. Fecha para baixo da média, tá vendo? Aí fecha acima da média, fecha abaixo da média e agora fecha acima da média. Ou seja, tem um pivô de alta armado aqui, somado a um Joey de Nápoles. Se esse papel fizer o rompimento da cabeça do pivô, ele rompe resistência, ele rompe linha de tendência de canal de baixa, de olho em home, tá, pessoal? Esse gráfico tá bem bonito também. Vamos acompanhar. Vou deixar lá nos favoritos também a home para acompanhamento aí na semana. Desk, vamos ver como é que fechou a Desk? Você é doido, é uma volatilidade absurda desse papel, hein? Meu, se isso aqui for um fundo duplo no gráfico mensal, esse papel voa, hein? Olha esse gráfico mensal. Fundo um, tá vendo? Ó? Fundo um, fundo 2. A projeção ficaria esse movimento para cima, hein? Dá para ficar bem de olho nesse papel. Só para testar os 15 lá em cima, já tem uma. Nossa, tá esquisito esse gráfico, né? Ó. Vou tentar carregar ele de novo. E um mês. Olha lá, não tá carregando mensal aqui, ó. Tá vendo? Tá faltando mensal. O mensal ia estar com candle verde aqui, ó. É, Profit Chart, hein? Mensal tá com candle verde aqui, assim, ó. Tá vendo? Ele ataca esse candle. Se romper aqui para cima, é lua, hein, pessoal? Esse aqui eu já tinha alertado também algumas vezes já desse papel, mesmo antes dessa notícia da Claro aí. BPAC, eu vou tirar daqui, BPAC foi embora, 47,32. Aí fica ruim, né, Profit, para eu fazer o fechamento. Tá certo esse aqui, ó, dia 20/10. Tá certo. Pelo menos aqui tá certo. Então vamos no semanal ali. Então, BPAC eu vou tirar fora daqui. Smart Fit eu estava monitorando também, ó. Smart Fit deixou uma correção, vou deixar aqui. SBFG também vai ficar aí. Aí Sabesp, né, ó, ativou mais uma compra, tá vendo, ó? Ativou mais uma compra aqui. Tá ficando bem esticado a Sabesp, né? O papel não para. Vilide, acompanhando, SLC, Pomo. Aí a Pomo também, né, ó, correção no semanal aqui, mas eu achei que não ficou legal esse fechamento. Raizen, Brava, hein, pessoal? Cuidado com a Brava, hein? Brava dando canseira aí, Magalurdes também, né? Ó, armou um pivô de baixa, tá vendo? Magalurdes, Magazine Luiza, armou um pivô de baixa, tem bastante espaço para cair essa Magalu aí. BBSE travada, Bradescão travado, né? Aí os bancos mais travados. Vamos lá, fechamento do Ibovespa. Ibovespa, né? Já tinha ativado, falei aqui, ó, né? Ativou um 9,4 de compra aqui no semanal e foi testar lá em cima, tá? Tranquilo, tá? Gráfico do Ibovespa aí, bem tranquilo. No diário, deu uma caída de volume, deixou um candle feio lá no diário, mas também nada que preocupa muito, tá, pessoal? Nada que preocupa muito. Eu vou passar as mais líquidas, porque infelizmente eu hoje estou um pouco enrolado. Sabadão, né? Sabadão a gente tem outros afazeres e vou passar aqui pelo menos as mais líquidas. Vamos lá, Bravo passei, né? Brava, infelizmente, o rompimento de fundo. Cosan, não vejo nada demais no gráfico da Cosan, nada, nada, nada. OPCT comentei, Petro 4, né? Divulgou o relatório de produção na sexta-feira, depois do fechamento de mercado. Eu achei um ótimo relatório, só li comentários positivos em relação ao relatório de produção, tá? E você aí amarrado com a Brava, né? Não compra Petro porque o PT está no comando e blá 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 blá, né? Tá aí, ó. A diferença, né, de performance de uma para outra. Prio, aí comentei de Prio, Raizen não vejo nada, RECV também, o papel tá meio perigoso, tá, ó. Semanal da RECV, ó, 9,3 de venda, tá? Se perder a mínima da semana passada, 9,3 de venda em região de suporte. Eu gosto desse tipo de trade, tá?
Eu acho um trade bem interessante, tá? Ó, seria um 9,3 de venda, né? Com bastante espaço para cair, tá vendo? Ó, o papel tem bastante espaço para cair. O próximo ponto de suporte seria aquelas mínimas lá atrás, ó, 10 e 12, e depois lenha, tá? O GPA, não vejo nada demais. O GPA deu um bom rally e enroscou. E a Vibra? Cara, a Vibra também não me chama atenção esse gráfico, não. Chegou até a dar uma entrada aqui que teria estopado, né? Se a gente voltar no replay, tá vendo? O papel vai lá em cima, volta, corrige para as médias, aí deixa a entradinha, dá a entrada, tá vendo? E teria estopado, tá vendo? O stop estava aqui, ó. Então teria estopado essa entrada. Não vejo nada demais, mas esse papel chama atenção pela possibilidade de rompimento dele aqui para cima, mas só também. Materiais básicos, vamos pegar da Vale, Vale 3, né? Ó, Vale encontrou aí uma resistência no 62, gráfico diário 9,3 de compra armado, se romper máximo aqui, dá uma comprinha, tem espaço até o 66 lá em cima, né? Que eu tô vendido em call de Vale, vamos rolar essas call aí até a hora que não der mais. Uzi Minas. Ó, pessoal, dá para ficar de olho em Uzi Minas também, hein? Ó, Uzi Minas tá tentando romper um canalzinho de baixa bem assimétrico, tá vendo? Ó, volumão, né? Teve resultado. Eu achei o resultado bom, não achei o resultado ruim. Veio, né, aquele efeito contábil no resultado. A empresa pensa até em divulgar, em distribuir dividendo, né? Faz tempo que ela não paga dividendo. Tá vendo? O papel tem espaço ali até uns 6,95, tá? Eu acho que é um trade interessante da Uzi Minas. Unipar semanal, vamos ver. Não me chama muita atenção. Suzano tá aí namorando. Ó, a Suzano afastou um pouquinho dos 47 ali, pelo menos sobreviveu ao suporte. SLC, tô meio preocupado com essa SLC aí, não afasta, né? Ó, veio, bateu no suporte e não entra força para afastar. As médias tá vindo afunilando aqui. Não gosto muito, não. Confesso que eu fico meio preocupado. Honey 3 tá indo embora o papel. Tem espaço para testar as máximas lá em cima, Honey 3, hein? Pemanão, Mico, Klabin. Tá aí, sobrevivendo também. É outro ponto de suporte, ó. Sobrevivendo. Até analistas falando bem da Klabin aí. Gerdau não vejo nada demais. O papel deu uma subidinha boa, né? A Gerdau deu uma recuperada. Tem resistência ali 18,80. A Goal também, né? Deu uma recuperada. Resistência aí, ó. 10,60 mais ou menos. Feza. É outro papel para ficar de olho aqui, ó. Se fizer pivô de alta aqui na Feza, fica bem legal esse pivôzinho de alta, hein? Esse aqui fica bem legal esse pivô de alta, tá? Papel que cai bastante, tá vendo? Só não pode perder, tá? Se perder para baixo aqui fica bem feio. Vamos acompanhar. A Fez eu tô monitorando aí, que eu tenho alguns clientes aí que tem na carteira. Eucatex, não, Dexco. Delicado esse ponto da Dexco, hein? Delicado, ó. Bem delicado, hein? Ó, cuidado, hein? Daqui para baixo, hein? Cuidado, hein? Dexco feia. E a Dexp? Também, hein? Outro papel rompendo aí, ponto forte de suporte, hein? Ponto forte de suporte, hein? CSNA, olha lá, CSNA ameaçando o pivô de alta, hein? CSNA eu ainda acho que é mais para cima que para baixo, hein, pessoal? Eu acho que é mais para cima que para baixo aqui, ó. Se romper esse suporte, essa resistênciazinha, ó, tem espaço para andar. Você me enroscou, né? Eu acho ainda que tem espaço para andar até o 6 ali, mas o mercado deu uma enroscada. A CBAV andou pra caramba esse papel, hein? Mas eu, pessoalmente, assim, eu não vejo nada demais nele. Aí Braskem não dá, né? E a Brap acompanhando a Vale. E a Hora 33 entrou aí, correção, tá? Você que tá posicionado aí, eu acho que vale a pena fazer parcial, tá? Eu acho que vale a pena fazer parcial desse trade. Vamos lá. Industrial, aéreo não dá, a LPK. A LPK, o BTG, né, assumiu aí praticamente não a gestão, né, mas uma posição acionária bem grande nesse papel. Eu não sei, não conheço o negócio, nunca ouvi comentários, não vejo na carteira de ninguém, Estapar, né, que é estacionamento. A RML não, a TM não, a Azevedo também não, Azul. Quem mais tem aqui? EALT. Nossa, não. Ah, esse aqui foi aquela do Jimmy lá, né? O Jimmy entrou no papel, uma parte de gente entrou lá, mas aí, ó. Eco Rodovias. Ó, Eco Rodovias tem uma correçãozinha aí para média de 9 ativada, tá vendo? Ativada. Essa eu só não levei pro meus favoritos lá, porque o papel já vem numa tocada forte, né? Eu gosto de pegar os primeiros movimentos ali que daria início à tendência. Embraer, rompimentaço aí da Embraer para cima. Vamos ver como é que ela fechou no semanal. Olha lá, rompimento bem bonito, tá? Ó. Rompimento bem bonito. A projeção é essa daqui, ó. É daqui para cá, ó. Projeção ficaria R$ 100, hein?
Repar, Eternite, não. Fras também, fraca. Aqui, Mico, HBSA. Ameaçando um rompimento legal aí da HBSA também. JSLG, não. Kepler, né? Vamos ver, tem resultado da Kepler essa semana, hein? Essa semana dá uma definida aí nesse papel aí que tá dando a canseira. Log N, não também, Mills. Também não vejo nada demais. Motivo eu falei. O que mais tem aqui, hein? Pomo 4, né? Ó, o fechamento da Pomo tá legal. Esse gráfico de Pomo não tá feio, tá, pessoal? Se o resultado não der uma desanimada no mercado, não está feio. PTCA, Rapt. Nossa, hein? Ó, Rapt. Ah, deu até uma voltada, hein? Ó, se tiver alguém vendido na Rapt aí que eu tinha cantado a bola dessa venda aqui, é bom dar uma encerrada nesse papel, hein? O papel deixa um engolfinho de alta aqui no semanal, ó. Que é um padrão de reversão aí, de movimento, não é reversão de tendência, tá? Versão de movimento. O que mais tem aqui? Rapt. A Rapt é uma, né? Que se sair algum acordo aí com os Estados Unidos, pode se beneficiar, né? Pelo que eu entendo. Aqui não. R Crosso menos. Home. A Home eu comentei, né? R Sul, Shu. Também não vejo nada demais. E a TASA, hein? A TASA é uma para ficar de olho, hein? A TASA, se sair algum acordo aí que isente, né, as armas, seria muito bom para a TASA, que a TASA tá bem enrolada, hein? Tegma não, Triunfo não, Tupi. Também não vejo nada. Papel perigoso esse Tupi, hein? Eu vejo um monte de gente querendo comprar. Cara, não é isso aqui que vocês têm que comprar, tá, pessoal? Desculpa a minha sinceridade, mas, cara, isso aqui é para quem é gestor, para quem sabe avaliar a empresa, para quem conhece do negócio. Aí o cara vai lá e compra essas facas caindo, porque o cara sabe a hora que a empresa pode virar, o cara conhece o negócio, entendeu? Agora a gente, pessoa física, tem que comprar papel em tendência de alta. É tendência de alta, tá? A gente não vai acertar. Isso aqui não vai gerar alfa na sua carteira, né? Isso aqui não é isso aqui que vai fazer você ficar rico, tá? Acertar os papéis que mais caíram para pegar a volta. O esquema é pegar o básico e seguir com o básico na carteira. Velide não, a EVEG eu comentei e só. Vamos lá, consumo não cíclico. Ambev, não vejo nada demais na Ambev. Ambev segue aí nesse range de consolidação. Confesso que faz tempo que eu não confesso que eu não sou muito fã, faz tempo que eu não opero Ambev. Agro, nada demais. A agro, na realidade, tem um triângulo descendente aqui também, que dá para ficar um pouco preocupado. Agro Galaxy divulgou resultado, mas papel bem fraco também. Açaí, né? Bateram, continuam batendo no açaí, hein? Continuam batendo no açaí, hein? Caraca, mano. É um papel que a gente gosta dele, né? O canalzão de baixa no semanal ali já tá bem aberto mesmo, hein? Felizmente. Bife. Não, aqui não, Camil. Camilzinha, né? Comentei, dá para ficar de olho na Camil. Gemate. Não, Jol. Também não, JBS. Nossa, como devolveu esses papéis, né? Como devolveu. MBRF, né? Nem falo nada, ó. Topo duplo, tá? Primeira coisa que é um topo duplo de livro aqui, ó. Topo um, topo 2, né? Papel já cumpriu, acho que o alvo desse topo duplo, né? Que seria esse topo aqui. Tá perdendo, tá, pessoal? Tá perdendo. O próximo alvo seria a média de 200. Fusão, né? Fusão sempre é embaçado. MDia também, ó. Outro papel que no semanal tá legal. Esse eu vou levar lá para meus favoritos, hein? Favoritos. MDia 3. MDia 3. M dia 3. Está legal, hein? Aqui não, não. Pecar Mico, SLC já olhei. São Martinho também. É outro papel difícil, né? Ó, meu, como devolveu, né? Ó, e perdendo o mínimo ali também. Não sou muito fã também, não. Soja, que é a Boa Safra, né? Excelente empresa também, mas o papel não anda. E a 300. Também vejo nada demais. Vamos lá, consumo cíclico. Aqui também tem bastante história triste. Vamos ver se a gente acha algumas histórias felizes aí. Vamos lá, Alpa 4 tinha um fechamento feio, né, no diário, mas a Alpa, eu já venho comentando, né, o fechamento feio no diário, mas esse semanal da Alpa aqui tá com cara de rompimento, tá, pessoal? Não dá para confirmar, né, cravar que é rompimento, mas ó, o BV subindo, o volume melhorando aí, apesar do volume fraco na bolsa nos últimos dias. Câmbio, não. Aqui é mico, vamos ver o que mais tem aqui. Curi.
Ó, Curi, aparentemente, tá, pessoal? Aparentemente aqui, ó, topo duplo, topo um, topo 2, rompimento de fundo, né? Então já muda a dinâmica do papel, tá vendo? O papel vinha numa dinâmica de topos e fundos ascendentes e muda já, né? Então já rompe um topo anterior, deu uma desacelerada nessa tendência de alta. Também, né? O papel andou, né? Pelo amor de Deus, né? A Curi. Cirela, ó, Cirela. Tem, né? Se fosse considerar a setup na média de 9 aqui, tem. Mas o que eu não gosto muito nesse formato aqui, que o papel vai, aí ele vem, tenta ir, tá vendo? Tenta ir aqui e volta. Então esse aqui já não ficaria na minha lista de favoritos, tá? É outro papel também que andou bastante, né? DIR, correção lá na média de 21, mas ó, bem parecido com a Curi, né? A DIR e a Curi acabam andando bem parecido as duas. A Even 3 nada, EZTC, comentei do EZTC também, né? Durante a semana aí deu uma bela de uma oportunidade. Gafisa não, GRND também não, HBOR tá lá na grade já, JFEM não, JHSF, né? Tá namorando aí esse ponto de resistência, tá? Pontaço no papel. Se o papel romper aí pra cima, fica bem legal, hein? Acho que dá uma acelerada aí. Lave 3. Olha lá, a correção bem bonita, tá vendo? Ó, é uma correção bem bonita, ó. Não tem superação de máxima nos candles aqui, tá vendo? Ó? Não supera a máxima, aí aqui fica o gatilho de compra. É só aquele ponto, né? Não é a primeira que dá, tá vendo? É já uma, duas, três, quatro, né? Aí chega uma hora que o papel perde a dinâmica de alta, né? Então por isso que eu prefiro escolher as primeiras. Leve 3 está bem fraco esse papel, tem esse esquema do dividendo que eles soltam aí no final do ano. Mas eu, pessoalmente, acho que se for só por conta do dividendo, não faz muito sentido. MDNE não, MEAL também não, Melk Mico, Mundial não, MRV. Não gostei muito dessa. Devolveu muito aqui, né? Ó, foi testar a média de 200 lá em cima e devolveu de uma vez, né? É uma região boa, tá vendo? Não deixa de ser uma região boa aqui, né? Pensando nessa dinâmica, mas eu acho essa devolução muito forte. Tinha que ter pelo menos segurado na 21 aqui. Se tivesse segurado na 21, daria daria para colocar alguma coisa aí. MT Mitre, também não vejo nada demais. MSPK também não. PD não. Plus também não. Plano e plano. Também perdeu um pouco da dinâmica de alta, né? Essas construtoras aí perderam um pouco da dinâmica. RDN não. Reside Mico. Tecnisa não dá, né? Trisul, Track and Field. Ó, Track and Field, meu, rompeu lá em cima, ó. Track and Field foi embora, hein? Apel rompeu lá em cima. Trisul não. Tex também não. Vivara. Aí, Vivara, de olho em Vivara, hein? Viver e a VUC, hein? Ó, outro papel também, hein? Comentamos bastante desses R$ 19 aí nessa VUC. Veste não. Airpool também não. E Zamp, que é mico, né? Zamp eu acho que é o Burger King, se eu não me engano. Consumo cíclico, vamos lá, viagem e tal. E Duque, educacionais. E Duque tem uma cunha de alta armada aqui, né? Precisa de confirmação ainda. Dá para ficar de olho nesse papel, tá? Veste casa? Não, vamos. Não dá também, né? Vamos, infelizmente, papel não reage, né? Ameaça reagir, não reage. Aí, Smart Fit comentei, show, Ser também tá lá na grade. SBFG não, Rente também não, Pets não, Movida. Nossa, devolveu uma movidinha, hein? Devolveu, tinha que ter ficado pelo menos por cima dessa 200, tá vendo? O papel quando reage assim, é bom que ele fique, tá? A média de 200 é um belo de um balizador. Rente, não, vamos lá, Magalu. Magalu, né? Pivô de baixa de Magalu aí, dá pra tentar pegar. A Lojas Renner, né, cara? A gente falou bastante da Lojas Renner. Infelizmente o papel perdeu aquela dinâmica de alta que tava. Clique não, guarda 3. Não vejo muita coisa também não. Aqui não, não. E com o CVC também não dá, né? CSD nós estamos pendurado. Conga lá Conga, hein, pessoal? De olho na Conga, hein? Conga eu vou deixar lá nos meus favoritos, Conga. Por quê, Ricardo? Porque dá uma olhada nessa resistência desse papel, cara. Se esse papel ganhar esse nível de preço aí, ó, papel ganha um range gigantesco para andar, ó. É um belo de um range aí para Cogni. Fica bem interessante, tá? Dá para ficar de olho na Conga lá Conga aí, hein? CIA. Não, não andou mais. Bahia não. Azar 3.
Canal de baixa, né? Eu não vejo muita coisa para fazer nesse papel. Anin, também não. Amer não. Amar, urra, pancada da Lojas Marisa. Teve quanto de volume isso aqui, né? Mas 900 mil reais também não dá para botar muita fé, não. E Aliette? Também não vejo nada demais aí para fazer. Saúde, vamos ver aqui. Aliar, Balme, Bion, não, Blau. Blau, só a hora que eu romper, tá? Vou deixar essas minhas setinhas por aqui. Se romper Blau aí, a gente pensa em alguma coisa. Se não romper, esquece. DASA, não. MVF, não. Não. Fleury. Nossa, o Fleury deu uma devolvida forte, né? Mas manteve o cenário de consolidação, tá vendo? Ó, por mais que teve notícia no papel, se você é analista técnico, você tinha aproveitado esse movimento aqui. Aqui você teria ou saído ou realizado parcial. Para quem opera resistência, vendeu o papel na resistência aqui para pegar uma queda, tá vendo? Então, por mais que tenha notícia, a análise técnica prevaleceu aí forte para Fleury. Rapividas. Cuidado, hein? Rapividas é um casinho complicado, hein? Ó, daqui para baixo, hein? Ipera, MATD. Aqui não, Odontoprev, né? Odontoprev andou, hein? A Pel deu uma porrada forte esse papel. Tem um conhecidos que gostam, cara, de Odontoprev. Falam bem da empresa, não falam mal, não. Viveu Redditor. Ó lá, Redditor, hein? Redditor tem, tá vendo? Ó, setup de correção também, ó. Região de topo anterior, né? Ó, setup de correção. Não tá feia, tá? Redditor é um papel que também tem bastante espaço para andar. Vou levar a Redditor lá para os favoritos. RDOR 3. Qualicorp tá lá já, comentei. Aqui não. PNVL. Não. E só também, né? Setorzinho é difícil. Tecnologia da informação tem pouca coisa aqui. Tem TOTS. TOTS não andou mais, né? É até bom que dá uma corrigida desse papel, né? Ah, excelente empresa, hein, pessoal? Isso aqui é uma excelente case, tá? Empresa bem resiliente. Positivo não. Neogrid, Multilaser. Também não. Sem chance. Intel. Olha lá, Intel rompendo fundo, hein? Ó. Intelbras, né? Intel não, né? Intelbras. Rompendo fundo, hein? Complicou, hein, pro papel, hein? Complicou. Enju Cash. O Cash 3 tem um 9,3 de venda aqui, ó, no semanal de livro, hein, ó. Se perder mínimo aqui, a vendinha bem interessante, hein? Bem interessante. Comunicações, Vivo e TIM. Cara, esperando o dia que esses papéis dão uma chance de comprar melhor. Nossa, olha a TIM, cara. Telebrás, não, fique, tamo. Já olhei, né? A FIC, aliás, ia falar que não pendurado, não, mas FIC, eu já olhei, analisei, me arrependi de ter pego no SGR, essa FIC 3. Aí vamos lá, utilidade pública. Eu tenho dificuldade de operar utilidade pública como swing trade, como análise técnica, porque eu acho que são é um setor de carrego de carteira, mas vamos dar uma olhada. Ambipar, 42 centavos. Auri, estamos pendurado. Aqui, Mico, Semig. Semig tá dentro de um range aí, né? Semig encontrou aí. Semig é um papel que às vezes fica no range. Tirar o dividendo da Semig tirar o ajuste, tá vendo? Ó, um papel que, cara, tá devendo até ajuste de dividendo, tá vendo? Papel que tá bem amarrado aí já faz bastante tempo, né? Quando coloca o ajuste no gráfico, né? Dá a impressão que ele andou bastante, mas é porque ele paga muito dividendo, né? Teve várias bonificações, né? O papel pagou bastante dividendo aí nos últimos anos. CPFE, papel meio consolidação lá de topo. Copel indo embora. Olha lá, um pimentaço da Copel, bonito, tá? Copel, bem bonito esse papel. Engie. Não. Elete. Já foi, né? Elete. Engie 11. Hoje nada demais. EQTL também não. ISA. ISA só se destravar dessa consolidação aí, né? ISA fica nesse range, fica nesse range. Faz tempo que ela namora essa faixa de preço aí. Light, Neoenergia, não. Ó lá, Neoenergia não. Caramba, né? Ó, deixei o aviso aqui, mas não levei para grade de cotação lá, né? Porque, ó, né? Não é a primeira movimentação do papel aí. Nils, Sapri, tá lá já. Sabesp, comentei. Taesa. Taesa não para. Taesa não para. O papel tá devendo também. Se tirar o dividendo, ó. Dá a impressão que o papel tá nas máximas, mas façam isso, tá? Tirem o ajuste de dividendo pra vocês verem que os papéis têm bastante espaço aí, com os papéis para andar ainda.
Aí vamos lá, último setor financeiro. ABCB4, deixa eu ver esse semanalzinho do ABCB4. Interessante, hein? Né? O papel tenta um rompimento e volta. Aqui daria para pensar nesse B3, nada demais, Basa não, Banco do Brasil, cara, esperar resultado. Eu ainda acho que Banco do Brasil pode ser um grande ombro, cabeça, ombro, tá vendo? Com rompimento aqui em cima, né? Pode gerar a recuperação do papel, mas, né, os analistas fundamentalistas aí não estão muito animados com o próximo resultado do banco. BBDC foi embora, tô falando, né? 20 pilas lá, BBDC. BMG, não. BMG4 não é tão pendurado. E mais tem aqui BPAC, não dá, né? BPAC foi muito já, ó, R$ 47. Bepan também, né? Bepan teve a notícia aí que o BTG comprou um pedaço. O papel deu uma andada forte. BRBI. BRBI, cara, é um papel que deu uma boa pernada já, mas semanal não tá feio não, hein? Ó, o volume aumentando no papel. É papel que se favorece, tá? Da queda de juros. Banrisul também, uma andadinha boa. CSUD, não. Caixa Seguridade, tá aí no range, né? A galera fica querendo pegar pancada com Caixa Seguridade, mas Caixa Seguridade é um papel que é um papel mais tranquilo de range. E Banco Inter? Olha, não voltou o Banco Inter, hein? Meu, vai dar o alvo dessa bandeira de alta aqui, ó, que é R$ 59 esse papel ainda, hein? Itaúsa e Tube estão aí dentro do range também. Eu acho caro para entrar pensando em longo prazo. Né? Mas se o mercado andar, esses papéis puxam também, mas eu acho meio salgado, tá? Itaúsa, o esquema é esperar um pouco para entrar. Santander está no range de consolidação. A hora que Santander romper aqui também, quero pegar. Se romper um dia, né? Vamos só acompanhar. E é isso, pessoal. E Porto Seguro, por fim, né? Nossa, Porto Seguro. Interessante esse ponto de preço de Porto Seguro, tá? Ponto de preço interessante, depois que andou bastante. Porto Seguro tem a questão da redução de juros, que não é muito boa para Porto Seguro. Bom, pessoal, é isso. Peço desculpas aí, ficou um vídeo um pouco mais rápido, né? Só uma atualização de mercado aí, mas para quem me acompanha aí nas redes sabe que eu posto bastante análise durante a semana, bastante coisa, tá? Então conto com o seu like aí, pelo menos com o seu like. E tamo junto, pessoal. Um grande abraço e até mais.